eu vou começar a responder a lista de exercícios que vocês fizeram. No meio dessa lista vai ter algumas coisas a mais, e aí nessas coisas a mais a gente vai responder junto, tá? Então, pega um papelzinho, anota aí no cantinho as coisas que a gente vai fazer. Eu vou disponibilizar a aula gravada, como sempre. Vou disponibilizar essa apresentação de slides para vocês terem as respostas aí na casa de vocês. O que eu indico para o momento da prova, semana que vem? Como vocês vão ter 24 horas para responder a prova, como vocês vão ter um prazo de 24 horas para responder a prova, então tira um período do dia. Essa prova de usinagem vai precisar de pelo menos 1 hora e meia para responder. Então vai ter só uma tentativa, igual no questionário. Então vocês vão entrar e vai fazendo uma por uma. Reserva pelo menos 1 hora e meia, porque é uma prova que é simples, mas são 10 questões. Então 10 questões demanda paciência e organização para dar tudo certo para vocês. Aí, como eu comentei no início, que não assistiu. Deixa eu aceitar logo aqui. Vocês vão ter 24 horas para responder. Vou liberar o link na segunda de manhã e vocês vão ter até terça de manhã. Ah, professor, de manhã que horas? Meio-dia. Vamos estabelecer que segunda-feira, meio-dia, já está liberado para responder a prova. Terça-feira, meio-dia, acaba o prazo e eu já retiro a prova do sistema. E aí, vocês vão ter esse período de 24 horas para responder ela. Quem decidir fazer no horário da aula mesmo, não tem problema, porque não vai ter aula na semana que vem. As minhas matérias, eu acho que ninguém vai ter aula ao vivo, porque teoricamente é o momento que você faria a prova. Se alguém quiser deixar para fazer no horário da aula, fica à vontade, não vai ter problema nenhum. A nota de vocês já vai sair na hora, só que vai sair uma nota de 0 a 10. Então você multiplica por 10 e vai dar a nota de vocês. Quem tirar 10 vai ter comigo, tá bom? Então vamos fazer a revisão. Atenção que é a hora da revisão. E eu vou querer que vocês participem comigo, tá bom? A gente fala o que vocês marcaram, o que vocês podem ter errado lá na hora, que a gente já aprende agora o que for. Uma das perguntas que vocês responderam foi essa aqui. Qual a velocidade de corte utilizada em um processo de torneamento em que o diâmetro final da peça será 0,04 metros e utiliza a rotação com frequência de 3 Hz? Essa pergunta, a única questão dela que vocês têm que observar são as unidades de medida. Porque nossas equações em usinagem, todos os comprimentos são em milímetros e a frequência de rotação tem que ser em RPM. Então a gente tem que transformar, tá? Então, 0,04 metros tem que transformar para milímetros e 3 Hz tem que transformar para RPM, tá? Então, ó, respondi hoje. A equação da velocidade de corte vocês já têm no caderninho de vocês, é essa aqui. Anotem essa equação, tá? Para o dia da prova. O que eu sugiro de vocês é anotar todas as equações que vocês estudaram, deixa tudo prontinha já, do jeito, porque como a prova vai ser de pesquisa, vocês vão fazer na casa de vocês, vocês vão ter acesso à internet, vocês vão ter acesso a tudo, então eu entendo que vai ser uma prova de pesquisa, do meu ponto de vista. E aí vocês anotem essas fórmulas bonitinhas aí, que eu não vou fornecer elas na prova, tendo em vista que vocês vão fazer em casa. Tá? As fórmulas vocês anotem antes. Eu não vou estipular tempo para terminar a prova. Vocês podem começar a prova e terminar no tempo que quiserem. Bora lá. Então, a velocidade de corte é dada por π vezes o diâmetro vezes a rotação dividido por 1000. Então, esse 1000 aqui ó, já é o fator de conversão. Então, a gente deixa o diâmetro em milímetros e a rotação em pm. Então, fica π vezes o diâmetro, que vai ser 40, que é 0,04 metros, que vai dar 40 milímetros. Multiplica por 1000, né? Vezes 180, que é a rotação. Por que 180? 3 Hz
rotações por segundo. Para transformar em rotações por minuto, eu multiplico por 60. Então fica 3 vezes 60, que dá 180. Igual está marcado aqui. Então, fica π vezes 40 vezes 180 dividido por 1000. No final das contas, a velocidade de corte fica igual a 22, ponto, acho que a resposta era 22,62, que foi a alternativa que eu coloquei. Tá bom? Algum de Professor, vocês chegou a errar essa pergunta? Oi. por que esse 40 eu tenho que passar ele para milímetro? Porque as nossas equações de usinagem, todas já são com as unidades em milímetro e a rotação e as rotações em RPMs e as velocidades em metro por minuto. A presença desse 1000 aqui, por exemplo, já é o fator de conversão. Então, eu tenho que usar essa unidade. Isso eu falei lá nas primeiras aulas, tá bom? Se não Ah, tiver, beleza. eu até cheguei nessa equação. Eu curti lá da teoria básica de velocidade, cheguei nessa equação com vocês. Então tem que converter toda vez, tá? Ok. Então vamos para a próxima. Isso daqui eu acho que a maioria de vocês acertaram. Quem não acertou essa equação é porque não sabia qual era a fórmula para usar. Então é outra fórmula, que essa questão aqui tem uma parecida com ela na prova, tá? Não é, ela pede outras coisas, mas o sentido é o mesmo. Então, ó, deseja-se realizar um processo de usinagem com o uso de um determinado fluido de corte à base de óleo. A peça a ser usinada é fabricada em aço carbono e utiliza-se uma ferramenta de corte de metal duro. Sabe-se que será utilizada uma velocidade de corte de 23 metros por minuto e a temperatura de corte de 500 graus. Qual a vida útil em minutos da ferramenta com essas condições de usinagem? Aí ele deu os dois parâmetros, K e N. K vale 640 e N vale 23. Aí, como eu comentei, eu sempre tenho que fornecer esses parâmetros. Parâmetro K e N devem ser fornecidos pelo conjunto de fluido de corte e ferramenta de usinagem. Porque o fluido de corte ele vai diminuir a temperatura da ferramenta quando estiver trabalhando. Então, é esse par fluido que vai gerar esses dados, K e N. E aí, a equação para encontrar. Tá. A equação para calcular a vida útil de uma ferramenta é essa que eu estou mostrando para vocês agora. É outra equaçãozinha que vocês devem ter no caderno. Quem assistiu às aulas presenciais, eu falei ela na primeira e na segunda aula, tá? Ela diz que o tempo de vida útil de uma ferramenta é igual ao coeficiente K sobre a temperatura, tudo isso elevado a N, que é esse expoentezinho aí que ele está procurando. Tá, continuando. Então, a temperatura, o tempo de vida vai ser igual a K, que é os 640, dividido pela temperatura, T, que é 500, tudo isso elevado a N, que vale 23. Então, você faz essa razãozinha aqui dentro de parênteses, tudo isso vai levar a 23. A resposta final fica 292,3. Algum de vocês teve dificuldades nessa pergunta ou deu tudo certo aí para vocês? Deu Depois que certo eu aqui achei a para mim. fórmula, foi embora. Barulho? Tá bom, gente. Então, vou entender que deu tudo certo aí para vocês. Qualquer dúvida, vocês sabem que vocês podem me parar aqui e perguntar, tá? É... São funções do fluido de corte, exceto. Aí vocês vão me falar a resposta que vocês me disseram. Lubrificação, remoção de cavacos, refrigeração, proteção da máquina e da peça de usinagem contra a oxidação,
tratar termicamente o material. O que vocês colocaram? Letra E. Tratar termicamente, né? Letra E. Isso. Fluido de corte não tem essa função, em hipótese alguma. Na realidade, a ideia é evitar isso aí, tá? Professor, Oi. mas agora explica por que essa remoção de cavaco entra. Na realidade, a remoção de cavaco geralmente ela é feita com algum jato de ar, né? Com alguma. Vai ter um outro mecanismo para remover cavacos de forma objetiva. Só que o fluido de corte, ele auxilia nisso aí, ele tem uma influência. Não é uma influência tão alta. Teve até um aluno que mandou mensagem para mim, querendo falar, né, se é remoção de cavaco, isso é tecnicamente material. Porque remoção de cavacos não é o objetivo do fluido de corte. Então, perguntar que é uma função específica realmente não é. Mas ela auxilia nessa remoção, tá? Até nos próprios livros clássicos de usinagem, eles colocam remoção de cavaco ou auxílio na remoção de cavacos como uma das funções de fluido de corte, tá bom? É até bom vocês verem que isso aí pode entrar em livros de usinagem para vocês, tá? Eu não sei qual era a alternativa que caiu para vocês, porque como eu comentei no início, isso aí ficou variando as alternativas. Mas a resposta é tratar termicamente material para essa pergunta. Tá? Quem chegou um pouco depois da aula, eu comentei no início o seguinte, que eu coloco uma... Eu monto as questões, eu posso montar quantas questões eu quiser, e falo o seguinte, eu quero que eu programo o sistema para cair para vocês 10 questões, no caso da prova, tá? Eu elaborei uma quantidade X de questões e pedi para o sistema liberar 10 para vocês. E o sistema vai liberar de forma alternativa e com as respostas sempre mudadas. A resposta certa para um pode ser a letra A, para outro pode ser a letra E. Isso não vai mudar. Isso pode mudar de uma pessoa para outra. A resposta vai ser a certa, a alternativa certa de fato. Porém, vai estar em locais diferentes. Por isso que eu falei, cuidado que se você for pedir para seu coleguinha te passar a resposta que marcou, tá bom? Que vai dar problema. Um aluno que tirou um 10 pode fazer outro aluno tirar 0 por causa da ordem das perguntas. O sistema vai variar para vocês de um para outro. Tá? Por isso que eu estou respondendo aqui, falando qual é a resposta mesmo, assim, incisiva. Então vamos fazer esse outro aqui que vocês também responderam. São propriedades desejáveis na seleção de materiais para ferramentas de corte, exceto o material para ferramenta de corte tem que ter resistência à compressão, tem que ter tenacidade à fratura, resistência ao desgaste abrasivo, alta dureza, baixa temperatura de recristalização. Qual dessas que vocês colocaram? Se eu não estiver enganado, pessoal, acho que foi a letra E que eu marquei. Não lembro direitinho, mas acho que é. Nessa questão, realmente, a resposta é a letra E também, tá? Baixa temperatura de recristalização. Por quê? Recristalização é o nível de mudança de microestrutura de um material quando ele aquece até uma temperatura na qual ele pode ser tratado termicamente. Então, se o material alcançou a temperatura de recristalização, quer dizer que a partir desse momento ele já está sendo tratado termicamente. Uma das funções do fluido de corte, por exemplo, é evitar que ele chegue nessa temperatura. Por exemplo, o aço 1020 ou 1045, a temperatura de recristalização deles é da ordem de 800 a 900 graus Celsius. Então, se ele alcançar essa temperatura, ele já está mudando a sua microestrutura para austenita e já vai ser tratado termicamente, você querendo ou não. Agora, com fluido de corte ou não, o material vai ser tratado termicamente. E eu não quero que isso aconteça. Se o material tiver uma baixa temperatura de cristalização, ele tem uma facilidade maior de se tratar termicamente. Então, uma das propriedades que eu não desejo é essa baixa temperatura de cristalização para a ferramenta de corte.
Ainda mais que as ferramentas de corte, como eu comentei, são em maior parte de materiais cerâmicos, os cermex, né, que é uma mistura de cerâmica e metal, possui um ponto de cristalização muito alto. Tá? Agora, uma informação. Geralmente, a temperatura de recristalização é um pouco acima da metade do ponto de fusão do material. Então, por exemplo, as ligas de aço, no geral, têm, em média, a temperatura de fusão de 1.600 a 1.800 graus. Então, quer dizer que a sua temperatura de cristalização vai estar um pouco acima da metade disso. Então, vai estar um pouco acima de 800 a 900. Vai estar variando aí, tá? Então, vai estar bem abaixo da temperatura de fusão, de fato. Ele não vai virar líquido, mas ele vai alcançar uma temperatura que vai recristalizar, tá? Então, a resposta certa dessa aí é baixa temperatura de recristalização, igual a gente comentou. Vamos para a próxima. Essa aqui muita gente errou, tá? Vamos agora fazer ela. A questão dessas perguntas de quando a gente fala de velocidade máxima de produção ou velocidade mínima de custo, é que aqui eu não vou cobrar de vocês realizar aquela conta bem grande, aquele cálculo grandão que a gente estudou lá na sala de aula. Eu não vou fazer ele em prova. Eu ia fazer ele em prova se fosse prova presencial. Prova online eu não vou fazer. Então, desse ponto aí, você já pode ficar tranquilo. Eu vou cobrar em prova. A velocidade máxima de produção tem uma equaçãozinha para encontrar ela. E a velocidade de mínimo custo também tem uma equação específica para ela. Então é só a equação, interpretar os resultados e jogar na equação certa. O que muita gente errou foi na conta mesmo, ou na calculadora e fazer o cálculo. Tá? Então, o exercício fala o seguinte: na usinagem de um lote de 100 peças, tem-se as seguintes características. Aí dá um monte de informações. Ele dá o avanço, o diâmetro, o comprimento, a velocidade de corte, o tempo de troca de ferramenta, o tempo de paro da máquina. Todos esses itens aqui que está falando nesse enunciado, eu passei em sala de aula para vocês e falei o que cada um significa. Só que não são todos que são utilizados para calcular essa velocidade máxima de produção. Então, vocês pegam a equação, anota ela depois no dia da prova, para vocês já ficar bem específico. A velocidade máxima de produção é dada por essa equaçãozinha mostrada. Velocidade máxima de produção ela é igual a raiz quadrada, não é raiz quadrada, né? A raiz de x desse elemento que está dentro da raiz, que é k sobre o tempo de troca de ferramenta vezes x menos 1. Agora, outra coisa, é importante que vocês saibam o que significa a velocidade máxima de produção, porque pode cair para vocês, na realidade, o significado dessa informação, e não para fazer o cálculo. A velocidade máxima de produção. Alguém me responde o que ela significa, o que é essa velocidade? Um de cada vez, tá? É uma velocidade que vai ter uma produção boa sem um grande desgaste da ferramenta. Certo. Então, a velocidade máxima de produção é uma velocidade que eu vou produzir a maior quantidade de peças possíveis. Certo? Maior quantidade de peças possíveis em relação ao quê? Em relação ao tempo. Essa informação tem que ter uma resposta. Seria em relação ao custo? A velocidade máxima de produção é em relação ao tempo. Tá bom? Eu vou produzir a maior quantidade de peças no menor tempo possível. Tá bom? É sempre a velocidade da produção está em relação ao tempo. Então, a resposta dessa pergunta é só substituir agora os coeficientes x e k dependem do processo que está sendo executado. Então, eu sempre vou fornecer ele para vocês.
se é torneamento, se é fresamento, isso tem que ser fornecido para vocês. Mas geralmente os parâmetros são esses aí, para praticamente todos os processos usunáveis. Vai mudar um valorzinho ou outro, mas em pequena escala. Então, os termos X e carga foram dados. O tempo de troca de ferramenta é de 1 minuto e meio para esse processo. E acho que é só isso que ele pede. Bom, velocidade máxima de produção é igual a x, ou raiz de x, 3,3. Tudo isso sobre K. Aqui, pessoal, ficou errado, eu vou arrumar depois, tá? Isso aqui é 10,28 vezes 10 a sexta, tá? É 10 elevado a 6, que está 106, mas é 10 a sexta. Tudo isso sobre 1,5 vezes 3,3 menos 1. Vocês conseguiram fazer esse cálculo aí na casa de vocês e bater o resultado certinho? Fala a verdade. Eu fiz, professor, deu certo. Meu bateu. O Algum meu de deu um vocês, valor aproximado e aí eu chutei isso aí. vocês sentiu dificuldade de fazer esse cálculo na calculadora? Não, na calculadora não, professor. Eu só achei dificuldade devido à quantidade de informações, né? Aí eu tive que ir peneirando lá para entender certinho, né? Eu dei muita informação, é verdade. Mas geralmente tem esse tanto de informação mesmo, tá? Então, quem não fez ainda, faz esse cálculo bonitinho, na calculadora de vocês, para bater o resultado. É importante que esse resultado ele está certo, eu também conferi já ele. E tem gente que tem dificuldade em fazer essa raiz, né? De 3,3, que é um pouco diferente. Mas, oi. Eu não entendi, assim, igual o senhor falou que o significado aí da velocidade máxima de produção é de acordo com a velocidade onde a produção, velocidade você vai fazer uma produção com maior quantidade possível de peças, né? Em relação ao tempo, minuto. Agora eu não entendi por que o resultado ele fica em metro. Todos os cálculos de velocidade sempre vai dar em metro por minuto, tá bom? Todos os cálculos de velocidade de corte. Agora, como a gente calcula a velocidade de corte lá no começo. A velocidade de corte diz que era π vezes b vezes n, né? E eu falei que o dia ele tinha que ser em milímetros para que o resultado ficasse em metros. Por quê? Porque na equação da velocidade de corte já está dividido por mil. Essa equação, na dedução dela lá atrás, a gente sempre vai dividir ela por mil para que fique em metros por minuto. Se eu não dividisse por mil, esse resultado ia ficar, ó, 1, 2, 3, ficar 22.618 milímetros por minuto. Você vê que é uma unidade muito grande. Se for trabalhar em milímetros por minuto, fica uma unidade enorme de medida. Não é uma unidade usual, fica muito grande. Fica 22.618 milímetros por minuto, fica muito grande. Uhum. Então, matematicamente, Eu acho, tá? eu acho que é essa aqui que eu errei. Matematicamente não é viável trabalhar com milímetro por minuto. E se eu Por causa trabalhasse disso, com milímetro por segundo, fica mais inviável ainda, que a gente não trabalha com essa unidade de medida, milímetro por segundo. Né? Enfim, então é por causa disso, tá? Não estaria errado se eu convertesse isso aqui e colocasse em minuto. O valor estaria certo. Porém, não é usual, não é viável fazer isso. Então, agora vamos para a próxima. A próxima pergunta é exatamente a mesma, os mesmos dados, só que agora ele quer a velocidade mínimo custo. Aí a velocidade mínimo custo é uma velocidade de corte na qual eu vou obter o menor gasto possível no meu processo, com relação ao mesmo tempo que eu estaria comparando, né, com outras velocidades. Aí qual que é o detalhe, qual que é a diferença básica entre as duas velocidades, a de custo e a de máxima produção? Que a velocidade de custo geralmente é uma velocidade que
que vai ser inferior à velocidade máxima de produção. E o que tiver entre o intervalo de mínimo custo e o intervalo de máxima produção é um intervalo de máxima eficiência. Qualquer velocidade de corte que tiver dentro dessa faixa de valores vai ser uma velocidade considerável para o processo. Então, eu vou ter uma faixa de velocidades onde eu posso, de fato, trabalhar. Tá? Aí ele me dá os mesmos dados e agora ele pede a velocidade de mínimo custo. A Ô, diferença, Marcos, fecha o áudio aí. a diferença é que agora eu tenho fatores de custo que eu vou utilizar na equação. Então, vê que agora a conta fica um pouquinho maior, mas também não é essas coisas. A velocidade de mínimo custo, eu não sei se em sala de aula eu chamei isso de V0. Eu acho que eu chamei de V0 em sala de aula. Tem várias formas de chamar isso aqui. Então, a gente precisa adotar um padrão específico. É porque nem vai precisar. Ela é igual a essa raiz de x de novo, igual a gente fez. É uma equação parecida. Só que agora eu tenho um termo C2 vezes K. Tudo isso dividido por 60 vezes x menos 1 vezes C3. C2 são parâmetros que dependem dos custos do processo. C2 é dado como sendo o custo por hora do operador mais um custo por hora da máquina. O enunciado deu que esses termos S2 e SH vale 40 e 60. Então, o C2 vale 100 no total, R$ 100. E o parâmetro C3 é o custo de troca de ferramenta, que vale R$ 75, mais o tempo de troca de ferramenta, que é 1,5 minuto, sobre 60. Então, é só substituição direta de fórmula. Aí eu tenho SH, que é SH mais SQ, que é justamente o próprio C2, que eu já calculei que é 100. Então, eu substituo por 100 aqui direto. Faço esse cálculo aqui, essa continha rápida aí, e eu vou ter o valor do parâmetro C3, que é de R$ 77,27,50. Depois eu pego isso aqui tudo e jogo aqui nessa equação. E aí, como C2 é um termo que vocês observem que são grandezas físicas, né? Tem grandezas físicas e agora tem grandeza de reais. Dinheiro misturado com grandeza física aqui nessa equação. Então, matematicamente, vai anular uma a outra, porque em cima tem C2, que está em reais, e embaixo tem C3, que está em reais. Então, vai anular os reais e vai ser como se fossem constantes. O que de fato é, nessa equação, o valor 100 e o valor 77,50 é constante. Matematicamente, então, está correta a equação ficar desse jeito. Então, agora a gente substitui os outros valores, o 100, o K, 2,28 vezes a sexta, vou arrumar aqui de novo. A gente tem que arrumar, porque depois você... Tem gente aí que vai achar que é em 106 ainda. E aí, depois disso, gente, é só substituir e fazer o cálculo novamente. Tá? Essas duas questões de cálculo, muita gente errou elas. Não entendi o que está acontecendo. Uma equação, são 3 equações só que precisa para responder. E aqui embaixo, 60, que já é da equação, x menos 1 vezes C3, que é 77,50. Substitui tudo, faz a raiz de tudo e vai dar 32,35 metros por minuto. Bom? Então, se por acaso perguntassem outra questão, e se cair na prova de vocês, ao invés de calcular a velocidade de máxima de produção, a velocidade de mínimo custo, e perguntar o intervalo de eficiência, aí você ia dizer, ó, o intervalo de eficiência está entre, intervalo de máxima de eficiência está entre 32,35 e 91,59. Então, qualquer velocidade de corte intermediário nesse processo estaria dentro do intervalo de máxima.
Se por acaso ele der esses mesmos dados ou der outros dados e pedir o intervalo, tá bom? Tem que fazer os cálculos dos dois para definir o intervalo. Explica de novo aí, professor, essa parte aí, não entendi não. Do intervalo de É, máxima eficiência, deixa eu mostrar aqui o gráfico dela. Eu acho que é mais interessante vocês verem pelo gráfico. Tem muita gente que às vezes não entender essa parte aí importante, então, se não entender agora. Essa parte da matéria, a gente está na unidade 2, seção 2, tá? Desculpa, unidade 1, seção 2. É o segundo capítulo do livro. Um monte de equações. Aí, em sala de aula, eu escrevi muita equação ainda, mas mesmo assim ainda resumi muita coisa. Deixa eu abrir aqui para vocês. Não, essa aqui não que eu quero. Porque é o seguinte, a gente calcula a velocidade máxima de produção naquela fórmula anterior que eu mostrei. Depois a gente calcula a velocidade de... não tem. Em sala de aula eu desenhei no quadro de vocês esse gráfico bonitinho, que não vai ter isso certinho. Mas eu tenho ele aqui embaixo, mais ou menos, ideal. Né? Não é o ideal não, mas tem mais ou menos ideal. Aqui. A velocidade econômica de corte, quando eu faço o gráfico de custos em função da velocidade. Eu tenho 3 parâmetros, né? Eu tenho um parâmetro CP1, um CP2 e um CP3. Aí eu somo os 3 parâmetros e acho esse gráfico grandão aqui. Quem perdeu essa aula está gravada, é uma das aulas anteriores aí. Eu acho que foi a primeira aula que eu fiz à distância. Eu fiz ela em sala de aula, fiz ela presencial, e depois começou a quarentena, eu fiz essa mesma aula, eu repeti esse conteúdo e gravei a aula. Então, quem tem dúvida nessa parte ainda, pode ir na aula gravada que eu fiz, que essa aula está gravada também. Aí, eu somando os 3 custos, eu tenho essa parábola grandona aqui em cima. Aí, o mínimo custo é o ponto mínimo da minha parábola, que é esse ponto aqui, ó. Esse ponto mínimo na parábola tem o mínimo custo. E com esse mínimo custo, eu encontro a velocidade de corte desse mínimo custo, que equivale a esse mínimo custo. Aí essa velocidade econômica de corte é o que eu acho com aquela equaçãozinha que a gente acabou de fazer, que deu 32, alguma coisa. Então, a velocidade econômica de corte seria esse valor, 32, alguma coisa. Beleza, esse é um estudo. Aí tem um outro estudo que eu faço com relação ao tempo. Por isso que eu falei que a velocidade máxima de produção é com relação ao tempo. Em que eu tenho outros 3 parâmetros, né? T1, T2 e T3. E eu tenho uma soma dos 3 parâmetros, que é essa parábola grandona. E eu tenho aqui, ó, o vértice dessa parábola, que vai ser o meu T mínimo. É o menor tempo possível para produzir as peças. E aí eu vou achar a velocidade de produção equivalente a esse T mínimo. Aí essa velocidade máxima de produção, eu acho ela com aquela outra equação que eu mostrei para vocês, que o resultado deu 90 e alguma coisa. Então, o que é o intervalo de máxima eficiência? É qualquer velocidade de corte que fique entre a velocidade econômica e a velocidade máxima de produção. Qualquer valor de velocidade que ficar nesse meio termo é uma velocidade aceitável para o processo, que eu vou ter uma economia razoável e vou ter uma produção razoável. Tá bom? Aí você fala, professor, se eu, ao invés de colocar uma coisa no meio das duas, eu decidi colocar a velocidade de máxima em produção, eu quero trabalhar com ela. Consequentemente, eu vou ter um custo maior do que eu poderia economizar. Tá? Porque vocês viram que, para esse exercício,
Deixa eu voltar para o exercício agora. Para esse exercício, a velocidade econômica é 32,35. E a velocidade máxima de produção é 91,59. Se eu trabalhar com 91,59, eu vou ter uma produção muito alta, eu vou ter realmente a maior produção possível no menor tempo. Só que, consequentemente, eu vou ter um alto gasto, tá? Eu vou ter um alto custo. Só que se eu trabalhar com essa velocidade de corte econômica, eu vou ter o menor custo possível, eu vou gastar muito pouco. Só que eu vou produzir bem menos do que eu tenho potencial de produzir. Então, o ideal é eu encontrar uma coisa entre esses dois, uma média entre esses dois. Seria um ideal, né? Um cenário assim de trabalhar. Aí, como eu comentei em sala de aula, é muito difícil, na prática, realizar esse estudo e colocar os valores certinho. Só que quando for um lote de muitas peças e que compensar, quando for uma larga produção, e compensar eu fazer esse estudo, ótimo. Igual eu comentei. Usa isso aqui? Usa sim. Usa, é utilizado. Tanto que os fabricantes de ferramentas de usinagem fornecem esses parâmetros que a gente utiliza nos catálogos de ferramentas. A questão é saber ver um catálogo de ferramentas de forma adequada para interpretar o que está falando lá. Só que nos próprios catálogos essas informações vêm, para você poder tentar trabalhar da melhor forma possível. É isso então, tá? Entendeu, meu querido? Deu tudo certo aí? Quem me perguntou? Entendi, professor. Vamos para a próxima. Quando se aumenta a velocidade de corte no processo de usinagem, o tempo de usinagem diminui, mas o desgaste da aresta de ferramenta acelera significativamente e assim ela deve ser substituída com maior frequência. Você vai marcar verdadeiro ou falso nessa aí? Verdadeiro. Verdadeiro, realmente. Aumentou a velocidade de corte, o tempo vai diminuir, né? Vai trabalhar em menos tempo. Só que vai desgastar mais rápido a ferramenta e vai ter que substituir com maior frequência. Então, uma vez isso aí, bem de boa, bem tranquilo. A outra verdadeira falsa foi essa. O conceito de velocidade econômica de corte está relacionado à velocidade de corte que utiliza o menor tempo gasto para realizar um processo de usinagem. Esse aí vocês colocaram verdadeiro ou falso? Falso. Falso. O conceito de velocidade econômica está relacionado à velocidade de corte que utiliza o menor custo para realizar o processo de usinagem. Então, velocidade máxima de produção que está relacionada a tempo. E velocidade econômica de corte está relacionada a custo. Então, e aí a gente finaliza os 8 exercícios que vocês fizerem em sala de aula, ou que vocês fizeram no questionário. Quando eu fiz esses exercícios com vocês, eu não tinha feito ainda as unidades 1 e 2 completas. Aí depois desse questionário que a gente faz, eu fiz a unidade 2. Então agora a gente vai responder, acho que só os 2 exercícios relacionados à unidade 2. Fizeram ainda comigo. A gente vai fazer agora pela primeira vez. Então é bom anotar aí direitinho, para quem não entendeu essa parte da matéria, aprender agora, tá? Outra coisa que eu indico, quem não assistiu às aulas gravadas, assista. Nas aulas gravadas, eu respondi algumas questões do livro do AVA de vocês. E tem questões do livro do AVA na prova. Não são exatamente na mesma... A resposta não é exatamente o mesmo local, mas quem assistiu às aulas que eu dei ao vivo, eu respondi algumas questões dos livros. E essas questões estão lá também, tá? Mas são questões fáceis, são questões de nível tranquilo. Vamos fazer essa aqui agora. Essa aqui é da aula passada, ó. Essa aqui eu ensinei na aula da semana passada. Deseja-se realizar o torneamento de uma peça de aço duro com velocidade de corte de 50 metros por minuto. Então já está definido que a velocidade de corte de 50 metros por minuto. Vai utilizar um avanço de 0,2 milímetros de rotação. Então já está definido a velocidade de corte, está definido o avanço. Aí ele pede para calcular a potência de corte do torno em
vamos chamar de CD. Vamos falar CD, porque tem gente que entra numa briga comigo por causa de hospital, de cavalo vapor por causa disso aqui. Mas se vocês quiserem chamar de cavalo vapor aqui, a gente não vai ter problema não. Na verdade, eu acho que vocês não vão ter esse problema. Quem tem esse problema geralmente é um pessoal mais técnico. O pessoal técnico tem um problema de mais de cavalo vapor. Mas bora lá. Calcule a potência do torno em cavalo vapor se a profundidade de corte é de 3 milímetros e a eficiência da máquina de 80%. Então, a potência de corte de um torno, eu mostrei para vocês semana passada quais são as equações que a gente utiliza para encontrar. A potência de corte nas equações é dada em quilowatts. Todas as fórmulas são dadas em quilowatts. Aí, para transformar para cavalo vapor, a questão do cavalo vapor é que é a unidade de medida mais utilizada comercialmente para motores. Então, o próprio livro sugere converter sempre em cavalo vapor, e eu vou ensinar vocês a converter para cavalo vapor, e na prova pode ser que peça em quilowatts, pode ser que peça em cavalo vapor. Mas a conversão é bem simples, é só multiplicar por um valorzinho lá que acha. Então, é bem tranquilo. Então, bora ver o que o exercício está falando. Ele vai tornear uma peça de aço duro. Então, ó, qual o material a ser usinado? Isso é nessa tabela que eu estou mostrando. É aço baixo de carbono, aço duro, aço ferramenta, aço cromanganês. É aço duro. Então, tá aqui. E aí, ele vai usar um avanço de 0,2. Então, ó, aço duro e avanço de 0,2. Então, 3.600 é o valor do coeficiente Kc. Na equação da potência tem um coeficiente chamado Kc. E esse coeficiente é dado dessa forma. Procura o material aqui e procura qual é o avanço aqui nessa parte superior. Então, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4. Ah, professor, vamos supor que não é 0,2 e nem 0,3. É 0,25. Então, aí eu teria que interpolar para poder achar o valor exato, tá? Mas aqui a gente vai trabalhar com vocês com valores bem específicos para a nossa tabela. Então, fique tranquilo. Então, tem velocidade de corte, 50, tem avanço de 0,2. E tem profundidade de corte de 3 milímetros. E a eficiência da máquina de 80%. Ou seja, 80% da potência real da máquina, do motor que vai estar executando esse serviço, que realmente vai estar exercendo, aplicando carga ou forças na peça a ser torneada. A fórmula de potência de corte é essa, mostrando aqui para vocês. Existe uma fórmula dessa para torneamento e existe uma fórmula dessa para fresamento. Essa fórmula que eu estou mostrando aqui é para torneamento. Para fresamento, ela é bem parecida, mas muda um termo aí. E aí eu vou dizer para vocês que isso vocês vão fazer. Vocês vão pegar o livro do AVA, da aula de semana passada. Esse aqui está na unidade 1, aula 3, no livro do AVA. E vocês vão anotar a equação de potência de corte para fresamento. Isso aí vocês fazem. E fica com essas duas equações anotadas para fazer a prova semana que vem. E aí, ó, esse AP é profundidade de corte, que é 3 milímetros. Então, está aqui 3. Avanço F, 0,2. O inicial já deu. Velocidade de corte, 50. 50 já deu. Kc é o parâmetro, né? Kc, eu achei na tabela, 3.600. Tudo isso dividido por 60 vezes 10 ao cubo. Isso aqui já é um parâmetro de conversão. Então, esse parâmetro de conversão é para que o resultado já fique em quilowatts. Tá bom? Professor, de onde veio esse 60 vezes 10 ao cubo para quilowatts? É só vocês pensar comigo o seguinte. Quilowatts é joules por segundo.
Então, é tudo unidade do SI. Então, ele tem que trabalhar em newtons, tem que trabalhar em metros, tem que trabalhar em segundos. Então, dessa forma, esse 10 ao cubo aqui, ó, ele está convertendo os 50, que 50 é metros por minuto. Então, ele vai, o minuto, ele tá convertendo para segundos dividido por 60. Então, já vai ficar em metros por segundo, tá certo? E o 0,2, não sei se vocês lembram, o 0,2, ele está em milímetros por rotação. Só que a unidade em si tem que ser metros, então por isso que divide por 10 ao cubo. Essa explicação, eu não vou pedir para vocês explicarem isso em prova, lógico que não. Eu só estou falando por que existe esse 60 e por que existe 10 ao cubo. Isso aqui já é para converter o problema para vocês. Vai pegar isso tudo e dividir pela eficiência do motor, da máquina. A eficiência, ele disse que é 0,8. Né? Se é 80%, gente, vocês não vão jogar 80 aqui. Vocês vão jogar 0,8. Se jogar 80, vão ficar errado. E aí, faz esse cálculo. Eu vou pedir para algum de vocês pegar um calculador aí rapidinho. Faz essa conta aí na calculadora de vocês aí rapidinho. Tá? Alguém faz aí. E vê se o resultado dá 2,25. E esse resultado já é em quilowatts, tá? Na hora que algum de vocês fizerem aviso. E aí, para transformar de quilowatts para cavalo-vapor, a conversão é bem simples. 2,25, a resposta tem que estar em quilowatts. É isso aí mesmo, pessoal. Beleza, então. Obrigado. Então, 2,25 multiplica por 1,359. É a mesma unidade que o livro de vocês usa, eu vou adotar ela. Então, multiplica por 1,359 e vai dar a potência do motor. Então, vai ter que ser 3,05 cavalos-vapor. E, comercialmente, essa é a potência que a gente encontra para motores, para comprar. Essa potência é muito baixa, tá, gente? Eu não estou falando para vocês que a gente vai projetar um torno e comprar um motor de 3,5 cavalos-vapor para fazer esse trabalho. Não é isso, em momento algum, que eu quero sugerir nesses exercícios. Eu estou dizendo que, para executar esse serviço, eu estou utilizando 3,5 cavalos-vapor do motor. Então, quer dizer que o motor tem que ser muito maior do que isso para que ele realize outros trabalhos também. Eu não vou comprar um torno para realizar esse torneamento simples aqui, que é um torneamento bem simples, né? Uma rotação de uma peça, 50 metros por minuto, avanço 0,2, é isso que estou querendo sugerir como exercício. Quer dizer que eu estou utilizando essa potência do motor. Tá? E isso pode servir de base para compra de tornos. Então, se eu for comprar um torno para uma empresa e eu sei o potencial que essa empresa fabrica, a quantidade de peças que ela fabrica, as velocidades de corte que eu quero trabalhar no meu processo, aí eu consigo ter uma ideia de qual potência de trabalho que esse torno tem que ter para poder comprar ele um dia. Não sei se algum de vocês já participou de processo de compra de... Acho que eu já até perguntei isso para vocês nas aulas passadas. Se algum de vocês já participou de processo de compra de ferramenta, de equipamento de usinagem. Eu até comentei que no ano passado a gente comprou uma fresa que, se eu não me engano, eu comentei que ela custou entre 50 e 60 mil. A gente teve alguns gastos na empresa para questões de instalação, mas isso eu não vou contar. E aí, na época, para definir qual que era a potência de trabalho, tiveram que criar uns parâmetros lá. Elaborar uns parâmetros de o que aquela fresa vai ter que fazer, o que ela vai ter que trabalhar. E estipulou qual era a potência de trabalho dela. Enfim, é algo assim desse tipo que é engenharia do trabalho. Tá? Então, esse tipo de conhecimento é importante vocês terem.
Alguma dúvida nesse exercício? Tudo certo? Posso fazer o último? Então eu vou entender que está tudo certo. Deixa eu ver se... O último agora. Ao usinar um eixo de 45 milímetros de diâmetro de ferro fundido maleável, então agora eu estou usinando um eixo fabricado em ferro fundido maleável. O ferro fundido ele tem uma dureza muito maior, muito alta. Então a ferramenta de corte tem que ser, tem que possuir uma dureza muito alta também. E tem um diâmetro de 45 milímetros. Vai utilizar uma ferramenta de carboneto metálico. Então, carboneto metálico, quem assistiu a aula semana passada, eu mostrei uma tabela periódica, né? Aí eu falei um pouco sobre essas ligas que utiliza carbono e utiliza outros metais de liga. As ligas que possuem carbono, ligas orgânicas, elas transformam o material num conjunto, né, de metal com material cerâmico, que geralmente é chamado de cermete. O carboneto metálico é um tipo de cermete. Então, bora lá. Ele vai utilizar um carboneto metálico como ferramenta de usinagem para uma operação de desbaste. Qual que isso vai cair na prova de vocês? E eu acho que tem muita gente que ainda não entendeu essa questão. Desbaste é um processo de usinagem que geralmente é conhecido como um processo convencional de usinagem, né? São processos para retirar uma grande quantidade de cavaco. Então eu estou desbastando o material num processo convencional e estou tirando uma quantidade alta de cavaco. Processos convencionais, processo de torneamento, processo de presamento, é um processo de furação é um processo convencional, embrulhamento, apoiamento. Depois eu vou falar sobre outros desses processos, tá? A gente vai falar sobre mais processos no decorrer da matéria antes de encerrar. E processos de acabamento são processos de melhoramento superficial do material. Então, vai ser um lixamento, vai ser uma eletroerosão, vai ser algum tipo de espécie de polimento, como japeamento de ar, enfim. Tem vários deles e a gente vai falar sobre eles depois no decorrer da disciplina. Aí, nesse exercício, ele vai executar uma operação de desbaste com a velocidade de corte estabelecida pela figura abaixo. Então, a gente vai determinar a velocidade de corte por esse diagrama, e por essa tabela. E deseja-se encontrar qual a rotação adequada, se a máquina possui rotações de 100, 200, 300, 400, 500, 600 RPM. Isso aqui eu falei em uma das aulas passadas também. Eu respondi um exercício como esse em uma das aulas anteriores. Aí eu falei o seguinte, que a maioria das máquinas, ferramentas, elas têm rotações específicas, que vai em casas centesimais. Então é 100 RPM, 200, 300. Então, para eu falar qual que é a rotação que o operador tem que trabalhar, eu preciso de uma tabela similar a essa aqui. Então, essa tabela é muito utilizada, muitos torneiros usam ela. Torneiros aprendem a utilizar tabelas como essa hoje em dia em curso de torneamento. Antes, era muito na experiência mesmo do operador. Mas essas tabelas já são fornecidas em cursos de torneamento. Quem faz um curso técnico hoje em dia aprende a ler esse tipo de tabela. Tá? Nesses cursos de torneamento. Comuns, eles aprendem já a fazer essa leitura. Então vamos ver aqui junto agora. Do lado esquerdo tem os materiais que eu quero usinar. Então, o 1020, 1030, 1450, 1050. Aqui embaixo tem os ferros fundidos, tem as ligas de bronze. E aqui, ó, eu tenho velocidade de corte. Essa velocidade de corte não quer dizer que é uma lei. Tem que usar essa velocidade. É uma indicação da velocidade em que eu vou produzir a quantidade maior de peças. Então, isso aqui é como se fosse a velocidade de massa produção.
tipo, a velocidade ideal para trabalhar com essa ferramenta. E aqui eu tenho ferramentas de aço rápido para processos de desbaste, processo de acabamento, para criar rosca e para recartilhar. E aí eu comentei com vocês que desbaste é retirar uma quantidade alta de material. Acabamento é um processo de melhoramento superficial. Então, as velocidades de corte para desbaste são menores que para acabamento. Então, observe que enquanto para desbaste é 25, para acabamento é 30. Para aço carbono duro, desbaste é 15, acabamento 20, então é menor. E para fazer rosqueamento, para criar uma rosca, tanto interna quanto externa, as velocidades de corte são bem mais baixas. E para fazer recartilhamento também. Para quem não lembra, recartilhamento é como se eu quisesse modificar a rugosidade de alguma região, uma peça, para encaixe nos lugares, ou para melhorar o atrito, para aumentar. Às vezes eu quero aumentar o atrito em alguma região, para que seja fácil de manusear alguma peça. Às vezes isso é necessário. E o nome desse processo é recartilhamento. Tá? E isso utilizando ferramentas de aço rápido. Agora, se eu for utilizar ferramentas de carboneto metálico, que é a maioria das ferramentas são usadas, são ferramentas de cerâmicas, então observa que as velocidades de corte aqui já são bem mais altas. Para desbaste e para acabamento, são velocidades de nível bem mais alto. Aí você pergunta, professor, então o ideal é eu utilizar ferramentas de carboneto metálico ao invés de aço rápido? Não necessariamente, porque ferramenta de carboneto metálico tem um custo muito maior que ferramenta de aço rápido. Então, eu tenho que especificar qual é o meu custo ideal de trabalho. Aí eu faço cálculo de velocidade de custo, faço velocidade de massa de produção e vejo que compensa mais. Porque ferramenta de carboneto metálico tem velocidade de corte muito alta. Se for para eu comprar uma ferramenta dessas para trabalhar em torneamento de peças simples, que vai ter velocidade de corte baixa, não compensa no custo, não vai compensar. Às vezes a gente aço rápido compensa mais. Tá bom? Então é uma análise. Você tem que analisar para o que vai ser a sua para que vai ser a sua máquina, o que vai ser utilizado. E agora finalmente vamos responder, né? O exercício fala, então, que vai usinar uma peça de ferro fundido maleável. Então, ó, ferro fundido maleável. Está aqui embaixo. Ó. E vai utilizar uma ferramenta de carboneto metálico para um processo de desbaste. Então, a velocidade de corte ideal é 70 metros por minuto. Então, tá aí. A velocidade de corte ideal é 70 metros por minuto. Vai usar essa velocidade, o exercício vai falar, ó, para uma operação de desbaste com a velocidade de corte estabelecida pela figura abaixo. Então, o operador, no caso esse torneiro, decidiu que vai utilizar a velocidade de corte estabelecida pela norma, normalizado como 70. Professor, onde eu acho tabelas desse tipo? Como vocês podem perceber, esse tabela relaciona materiais e relaciona ferramentas. Então, vai estar em fabricação, em catálogo de fabricantes de ferramentas também. Tá bom? Só que vai vir específico para a ferramenta que está comprando. Então, se você estiver comprando uma ferramenta do tipo triangular de cerâmica, vai vir esses dados só para essa ferramenta. Então, você tem que ter, às vezes, vários catálogos, várias ferramentas para fazer uma tabela como essa. Então, a velocidade ideal é 70 metros por minuto. Então, eu tenho a velocidade de corte e eu tenho o diâmetro. Então, agora é só achar a rotação. A rotação, ó, M, é dada por essa equação, que é a mesma equação da velocidade de corte. Então, a mesma equação lá atrás, só que aquela equação era rotação vezes π vezes o diâmetro, tudo isso dividido por 1000. Só que agora, eu quero achar a rotação. Então, eu faço o processo com isso. Fica 1000 vezes 70, tudo isso dividido por π vezes Dzinho, que é 45 milímetros. Faço essa continha básica e acho a rotação.
495 RPM. Então, veio o cálculo, a rotação para trabalhar com aquela velocidade de corte é de 495 RPM. Então, qual vai ser a rotação que o torno vai ser ajustado? Se só tem de 100 em 100, vai ser 500, porque é o mais próximo. E vai ser sempre esse método, tá, gente? Vai ser o mais próximo. Aí, o que quer dizer? Vai ser 500. Uma rotação vai ser um pouquinho maior. A rotação vai ser um nível um pouquinho maior do que a ideal. Essa tabela mostra o que seria o ideal. A velocidade de corte vai ser um pouquinho acima de 70, vai ser coisa muito, muito pouco, muito pequena, né? Se eu quisesse saber a velocidade de corte que vai ser utilizada realmente, aí eu calcularia a velocidade de corte, só que agora eu utilizo uma rotação de 500. Aí eu acharia a velocidade de corte, mas se a diferença é tão baixa que às vezes nem compensa fazer. E é isso. É assim que a gente encontra a rotação para trabalhar no torno. Um torneiro agora pensem agora comigo em forma. Imagina que um torneiro que você não sabia nada disso antes. Ele deu o diâmetro de um eixo para um operador, falou o material desse eixo. Então, um torneiro, porque esse gráfico tem para várias operações. Tá? Eu estou falando torneiro aqui, estou focando em um processo, mas isso pode ser para vários processos. Deu o diâmetro, deu o material e falou qual é o material da ferramenta que ele está usando. O torneiro tem que conhecer a ferramenta que ele usa. Com isso, ele consegue determinar a rotação da máquina para saber como ele tem que trabalhar. E é assim que eles fazem. Dessa forma, eu respondi tanto os exercícios que vocês fizeram, como os exercícios, 2 a mais que eu fiz agora com vocês. Não quer dizer que é só isso que vai ter na prova. Na realidade, eu prefiro já falar logo. Não é só isso que tem na prova. Vai ter algumas questõezinhas teóricas que vai falar sobre cavaco. Tem alguma questãozinha outra que vai falar sobre processos de usinagem, convencionais e não convencionais. Isso tudo eu falei nas aulas que estão gravadas ou falei nas aulas presenciais. E vocês também podem ler isso no livro de vocês, tá? Só que assim, se vocês estudarem essas questões aqui e praticar isso aqui, vocês já vão tirar notas muito boas na prova, vão ter uma menção muito boa. Tá bom? Então, é isso, gente. Algum de vocês tem alguma dúvida, algum questionamento a fazer? Professor, qual que é o tempo que vai ter para fazer a prova mesmo? 12 horas. Será que dá? 12? Não, 12 Ixi. horas não. 24 horas. Eu Ah, vou não. encerrar na segunda-feira, meio-dia, e vocês vão ter até a terça-feira, meio-dia, para fazer. Pois é, mas por exemplo, se eu quiser começar a fazer ela lá, eu tenho Mas até 24 horas para resolver. o questionário não tinha tempo, né? Às vezes você começava e depois continuava, mas você eu não vou dar tempo para fazer, não. Você pode começar, fazer devagarzinho, só que o que eu vou indicar para vocês? Para que vocês não tenham surpresas. Não invente de começar a prova, fazer e continuar depois, não. Tira sua 1h30 fazer a prova, senta e faz ela do início ao fim. Por quê? Eu estou dando um prazo de 24 horas para vocês responderem a prova, para que eu não me responsabilize por inconstâncias no sistema. Ah, professor, o sistema ficou sem funcionar as 24 horas do dia. Aí a gente vê o que faz depois. Mas eu espero que não fique, tá? Vocês vão ter 24 horas para fazer essa prova. Pessoal, eu acho que muita gente vai estar logado no sistema na segunda-feira à noite. Pode ser que o sistema tenha queda, pode ser que o sistema pode acontecer. Se qualquer site de prova online que a faculdade sugeriu, pode ter problema. Então vocês vão ter 24 horas para fazer. Não faz qualquer horário desse jeito.
bom? Tira 1h30, entra e faz. Eu tô falando isso aqui, mas eu não sei, talvez o sistema está até estável, talvez o sistema está tranquilo para fazer. Professor, Oi. sobre a prova, o senhor pode explicar de novo como que vai ser? Se vai ser pelo ABA, se vai ser um outro site, qual que vai ser a data? Eu entrei depois e não peguei a explicação. Vai ser um questionário igualzinho que vocês responderam. Não vai ser as mesmas questões, mas vai ser o mesmo estilo. Por isso que hoje eu perguntei para vocês se quando acaba o questionário, ele dá a nota para vocês. E aí vocês falaram, ele dá a nota. Eu perguntei para uns 3 alunos aqui desse grupo. Ele dá a nota e ele não dá o feedback de qual está certo e qual está errado. Mas ele dá a nota. E é isso que eu quero. Que vocês já fazem a prova e já pegam a nota de vocês. E aí entende que essa nota vai multiplicar por 10. Porque a nota vai multiplicar por 10, não, desculpa. Agora que eu me toquei, vai multiplicar por 100, né? Porque a prova vale até 1000 pontos, e o AVA é de 0 a 10, a nota, então multiplica por 100. Então, se você tirou 10 na prova, que você foi com 1000, você vai com 1000 na nota final. Aí, essa nota final eu vou postar durante a semana que vem. Aí, vai ser um questionário de 10 questões, todos objetivos. Então, eu vou liberar o link para vocês na segunda-feira, meio-dia, e vai até a terça-feira, meio-dia. Onde eu vou colocar o link? Vou colocar lá na unidade 1. Eu acho que eu vou colocar na seção 1. Lá onde fica o link da prova, ou da aula ao vivo, que vocês acessam lá, unidade 1, seção 1, fica a aula ao vivo, eu vou colocar o questionário lá. Só que ao invés de chamar de questionário, eu vou chamar de avaliação 1 de usinagem. Vai entrar, logar, né? Responder as 10 questões, marcar, finalizou, botar a nota de vocês, e depois eu pego o relatório e lanço a nota oficial. Porque essa nota eu tenho que lançar ela no sistema, igual eu faria com prova presencial. E é isso. Não tem muito segredo não, vai ser bem tranquilo. Quem faz outras matérias comigo vai ser do mesmo jeito. Tanto usinagem, como quem faz geração de vapor comigo vai ser assim. Quem faz fenômeno de transporte também vai ser assim. E quem faz projeto de máquinas também vai ser assim. Mesmo jeitinho. E vai ser no dia da prova. Vou liberar no meio-dia do dia da prova, que é segunda-feira, e vai até terça-feira, meio-dia. E não vai ter aula à noite. Não vai ter a aula de usinagem. Vai ter só na outra semana. Mais alguma dúvida? Não, professor, tá de boa. Claro como a noite. Eu vou encerrar a gravação de vocês para publicar no canal, para poder postar para quem não assistiu a aula. Se algum de vocês tiver mais alguma dúvida,